O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e neste episódio vamos falar sobre serviços de apoio à comunidade e integrados nas instituições de ensino superior. Connosco temos hoje à conversa duas psicólogas convidadas. Temos a Sofia Caetano, psicóloga com formação na área de Psicologia Clínica e da Saúde e Terapias de Terceira Geração. E, além da prática privada, a Sofia trabalha no Serviço à Comunidade da Universidade de Coimbra, onde faz intervenção psicoterapêutica individual e de grupo, colaborando ainda em eventos e no podcast da Universidade. Como colega mais experiente, temos connosco a Eugénia Ribeiro. A Eugénia é psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e, além de docente na Escola de Psicologia da Universidade do Minho, já foi diretora do Serviço de Consulta Psicológica nessa mesma instituição. Hoje é coordenadora da Unidade de Intervenção da Associação de Psicologia da Universidade do Minho e é também coordenadora de uma linha de intervenção psicológica em crise da Universidade do Minho. Lançámos o desafio à Sofia de preparar esta conversa e vem então dar a voz a questões que muitos de nós podemos ter sobre o funcionamento deste tipo de serviços de psicologia integrados nas universidades, nas instituições de ensino superior, de uma forma ampla. E por isso vou passar a palavra à Sofia. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. É com grande gosto que estou aqui para esta conversa hoje, para ficarmos a saber um bocadinho mais sobre como é que é o trabalho nas instituições de ensino superior. E então, para começar esta conversa, ia perguntar à Eugénia, quando é que iniciou este processo de trabalho numa instituição do ensino superior e de onde é que veio este interesse? Bom, antes de mais, também obrigada pelo convite, bom dia, e é também com muito gosto que estou aqui a conversar com a Sofia. Pronto, em resposta à sua questão, o meu primeiro contacto com serviços de apoio psicológico no contexto do ensino superior aconteceu quando eu estava a frequentar um mestrado na Universidade do Minho. Era, na verdade, um mestrado em Educação Especialidade em Psicologia, porque na altura não havia ainda escola de psicologia, estava a formar-se o Departamento de Psicologia da Universidade do Minho e eu, portanto, na verdade estava a fazer um mestrado em Educação, mas o currículo do mestrado era muito clínico também, portanto havia ali muita interface entre a Educação e a Clínica. E no contexto do mestrado nós tínhamos prática clínica supervisionada e nesse contexto o Serviço de Psicologia da Universidade de Minho estava também a dar os primeiros passos e portanto eu comecei como psicóloga supervisionada e depois continuei sempre no contexto daquele serviço que depois foi tomando vários nomes, eu depois posso até falar um bocadinho mais sobre essa história. No início chamava-se Serviço de Psicologia e Desenvolvimento Humano, portanto tinha diferentes valências para além da intervenção clínica e a partir daí eu fui sempre sendo primeiro psicóloga clínica naquele serviço, depois passei também a ser supervisora e até que cheguei a ser diretora do serviço, já se chamava Serviço de Psicologia só, da Escola de Psicologia. Pronto, esse foi o primeiro contacto. Boa. E acaba por ser um percurso bastante semelhante, a Eugénia com muito mais experiência, mas sim, houve alguma coisa que a tenha surpreendido nas especificidades desta população ou naquilo que eram os motivos que traziam as pessoas a procurar o serviço? Uhum. É assim, neste serviço da Universidade do Minho, o serviço tem uma especificidade, é aberto à comunidade académica, mas é também aberto à comunidade envolvente, de Braga e Guimarães, portanto, da sociedade civil, portanto, das cidades onde a Universidade do Minho está implantada. E, portanto, nós atendemos, na verdade, quer estudantes, quer outros membros da universidade, enfim, da academia, mas também população, não é, da sociedade civil. Portanto, em relação aos estudantes, eu não sei se foi assim propriamente surpreendida, não, acho que não,
se calhar porque estava com abertura para o que pudesse atender, não me estou assim a lembrar de nada que me surpreendesse especificamente nos estudantes. Lembro-me que no início da minha intervenção clínica, aquilo que mais me desafiou foi o intervir com pessoas que apresentavam psicopatologia mais pesada, nomeadamente com perturbações de personalidade. Isso foi quando eu salto para essa fase da minha vida, enquanto psicóloga clínica, acho que esses foram os grandes desafios, e podiam ser estudantes ou podiam ser não estudantes, portanto pessoas da comunidade. Sim. E se posso partilhar a minha experiência, não estava à espera que num serviço deste género, que não é um serviço num hospital ou numa clínica, houvesse tanta procura, não só de casos mais relacionados com questões académicas, com adaptações, mas também aparecem casos de alguma bastante severidade. Sim. Muitos problemas de natureza relacional, não é? E agora mesmo posso falar da minha experiência mais atual. Eu neste momento faço mais supervisão do que clínica e, portanto, supervisiono mais estagiários, psicólogos em formação, supervisiono estagiários que estão no ano júnior. Mas, de facto, eu acho que, para além das... Enfim... Se calhar tenho que fazer aqui um parênteses, porque o serviço da Universidade de Minho está organizado por diferentes valências e, portanto, por exemplo, as problemáticas mais educacionais são atendidas pela valência da educação e vocacional, portanto, a consulta de educação. E, portanto, eu, como estou na área clínica, atendo habitualmente pessoas que apresentam problemas de natureza mais clínica, portanto, mais as depressões, ansiedades, mas mesmo ansiedades relativamente às avaliações, acabamos por ser nós a acompanhar. Mas de facto há muita... agora não há... Enfim, ia a falar no eixo 2, agora não se fala no eixo 2, não é? Mas apanhamos muito... E gente jovem também, não é? Com histórias muito difíceis, muito complicadas e que, portanto, depois também apresentam ali uma problemática muito de personalidade que nos obriga a ter outro tipo de intervenção e outro tipo de cuidado. Eu acho que, como a Sofia diz, não é? Portanto, nestes serviços nós não acompanhamos apenas pessoas com problemas de natureza académica, são também outros problemas de natureza muito relacional, muito familiar. Sim. E estou... Ai, peço desculpa. Eu tinha uma questão para ambas, não sei se vem a propósito, que é, creio que ambas terão iniciado este vosso trabalho, que é junto de uma comunidade académica, não só, mas também, quando numa idade em que estavam numa idade muito próxima da maior parte dos estudantes. Veem isso, ou na vossa experiência, isso foi um elemento facilitador ou dificultador da relação terapêutica e da forma como a psicóloga neste caso, era vista pela comunidade estudantil? Talvez questionasse primeiro aqui a Sofia, que está nessa fase mais recente. A nível profissional, eu sinto que não foi um entrave, ou seja, nunca notei uma maior dificuldade na relação, antes pelo contrário, porque às vezes em termos de linguagem há algumas coisas, algum slang que eu consigo compreender melhor, ou que até posso usar metáforas que eles compreendam melhor. A nível pessoal, acho que foi mais difícil, porque, por exemplo, no o tratamento mais formal, no sentido de tentar mostrar que era uma relação terapêutica, que é uma relação diferente, era estranho eu estar a tratar pessoas ou da minha idade ou mais velhas do que eu por você, e era a ideia de, se eu encontrar estas pessoas na rua, vou ter de manter o mesmo contacto. Criava-me ali, a nível pessoal, alguma ambivalência. Mas pronto, depois fui trabalhando isso. Alguma estratégia que gostasse de partilhar? Acho que é um bocadinho o nosso trabalho pessoal de percebermos que nós começamos por algum lado e nós temos a idade que temos e isso não mostra toda a nossa competência. E se nós formos ao médico e formos atendidos por alguém que acabou de terminar o curso,
pode-nos trazer alguma ansiedade se formos um bocadinho mais desconfiados, mas que são pessoas que estão capazes, estão habilitadas para estar ali a trabalhar, e têm muito mais competência médica do que nós. Portanto, era um bocadinho colocar-me fora de mim própria e fazer essa reflexão assim externa. Muito bem, no caso da Eugénia, o que terá sentido numa fase inicial de carreira e como é que hoje, pronto, mais numa posição de supervisão, mas de que forma vê a questão da idade da psicóloga e como é percepcionada pela comunidade estudantil? Eu partilho da experiência da Sofia, eu acho que é um pouco isto, não é? Portanto, acho que facilita de alguma maneira a comunicação e a compreensão até da experiência de vida e do que nos estão a comunicar. Por outro lado, acho que do ponto de vista da relação às vezes é difícil estabelecer os limites. Eu lembro de algumas pessoas que me tratavam por tu e, portanto, eu tinha que, enfim, de algum modo, às vezes, em alguns momentos tive que falar sobre a necessidade daquela relação ser uma relação profissional. E isto é particularmente, pelo menos eu senti assim, particularmente difícil quando as pessoas lá apresentam questões de personalidade, porque em base, não é? Para além da idade, há depois outras questões que se associam e, portanto, tratarem-nos por tu ou terem a expectativa de que podem ter outro tipo de relação connosco, por exemplo, quando nos encontram no supermercado e é fácil, eu trabalhava em Braga, portanto, numa cidade muito pequenina e, portanto, é fácil encontrarmos as pessoas no supermercado ou no ginásio ou onde for, não é? Pronto, eu partilho isso. E que estratégias encontrou, eu por acho exemplo, que, isso de encontrar na rua? Eu acho que muito útil nessa altura foi a supervisão. Foi ter alguém que me ajudasse a perceber como regular as questões da relação, como fazer estes contratos terapêuticos de início, que é uma relação, um processo terapêutico, e como é que nós podemos, se nos encontrarmos na rua, o que é que vai acontecer. Por exemplo, acontecia também quando atendemos estudantes, é fácil às vezes encontrarmos estudante no bar ou noutro ambiente da universidade, não é? Ou mesmo às vezes eu atendi nessa fase e atendi às vezes colegas de outras escolas, de outros institutos da universidade, e também é fácil encontrar depois numa reunião. Enfim, numa reunião, portanto, eu tentava, se nos encontrarmos neste contexto, como é que quer que a trate, quer que a cumprimente, prefere que faça de conta. Era portanto, uma questão trazida. Era negociada, sim. Faz sentido. Sim, este trabalho, isto era negociado porque era expectável que pudesse acontecer, não é? E, portanto, em vez de criar desconforto, e eu acho que o que me ajudou muito foi mesmo a supervisão nessa altura, porque... e às vezes estas questões colocam-se na supervisão que agora faço também com colegas mais jovens, sim. Muito bem. Isso levar-me a outra questão, que é o receber supervisão ou o dar supervisão, mas no caso de Sofia, que papel tem a supervisão e intervisão que tem no âmbito do serviço? Essa rede de colegas e o trabalhar em equipa? Nós fazemos intervisão entre colegas e acho que é essencial, porque não só tiramos dúvidas em termos clínicos, como também partilhamos um bocadinho algumas angústias quando sentimos que somos nós que não estamos a fazer um bom trabalho, que somos nós que não estamos a ver qualquer coisa. A parte da validação entre colegas eu acho que é muito importante, que às vezes quando é uma supervisão com alguém com quem não tenhamos uma relação não só profissional, às vezes não há essa parte da mesma forma, e acho que é mesmo essencial, porque acrescenta muito, faz-nos pensar sobre os casos de outra forma, e depois acrescenta essa parte da tranquilização, porque isso afeta o nosso trabalho. Se nós estivermos com alguém e nós próprios estamos ansiosos, eu não sei para onde é que hei de vir, para onde é que hei de ir, não sei se percebermos o que é nosso pessoal que possa estar a interferir com o caso. Sim, acho que todos os psicólogos devem fazer supervisão e intervisão, sim. Ok. E então perguntava
à Eugénia se, uma vez que estava a falar aqui dos casos de maior severidade, perturbações de personalidade, notou alguma diferença nos casos que chegavam a estes serviços depois da pandemia? Nestes casos, como é a severidade em particular? Sim, ou seja, mais procura ou maior severidade de casos? Eu acho que mais procura, no contexto do serviço onde eu estou a trabalhar, sim. Tivemos ali um pico, aliás, depois também poderei falar até da linha de intervenção em crise, em que claramente, se vier a propósito, posso falar um pouco nisto. Nós, na altura da pandemia, não tivemos um acréscimo do volume de casos, até porque deixamos de fazer consulta presencial, passamos a fazer online, não é? E algumas das pessoas não queriam fazer online, mesmo as que estavam em seguimento, preferiram, algumas delas, interromper e depois perguntávamos, então, quando é que começam presencialmente? Pronto. Portanto, talvez pelo fator do confinamento, não é? Tivesse condicionado os pedidos, porque os próprios estudantes também, enfim, também estavam nesta situação de confinamento, mas podiam fazer o atendimento online, mas, por exemplo, no contexto da linha de intervenção em crise, nós tivemos um pico portanto, a linha iniciou em março e abril e maio nós tivemos imensos pedidos. Praticamente todos os dias nós tínhamos mais do que um pedido de atendimento. E algumas das pessoas eram reencaminhadas, outras recorriam à linha novamente. E as problemáticas eram muito de natureza familiar, preocupações com a família, preocupações de infectar outras pessoas. Portanto, o que nós notamos é que havia menos pedidos de atendimento relacionados com questões de natureza académica, embora existissem alguns, sim, relacionados com o estudo ou com as aulas, que passaram a ter outra modalidade, alguns estudantes preocupados com o pagamento das propinas e, portanto, a gerar ali alguma ansiedade ou alguma angústia, mas muitos dos problemas eram de natureza interpessoal, familiar, preocupação com pessoas próximas ou com a dificuldade de gerir o isolamento e o estar em confinamento. Depois, quando acabou, portanto, quando voltamos de novo a fazer consultas presenciais, nós de facto tivemos aí um boom de pedidos e sim, muita problemáticas de depressão, de ansiedade generalizada, portanto muito, e alguns com alguma severidade, sim, com ideação suicida e sim. Eu partilho da mesma experiência. Em Coimbra, durante o confinamento, tínhamos muito menos atendimentos, também com as mesmas questões, e depois, quando voltámos ao presencial, foi um boom de pedidos de consulta que nunca tínhamos visto antes, e tem sido muito complicado, apesar de tentarmos sempre ser muito criativos nas respostas que desenvolvemos. Tem sido muito complicado darmos resposta à própria lista de espera. Sim. Ok, portanto, partilha da mesma partilhado, sim. Acham que o facto da pandemia ter trazido à tona e para cima da mesa a necessidade de nos cuidarmos, nomeadamente da nossa saúde psicológica, mental, e ao mesmo tempo, em simultâneo, a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde e da dificuldade do acesso a serviços de baixo custo e ou gratuitos, faz com que, se calhar, uma linha que se segue de resposta a baixo custo e gratuita seja estes serviços que existem nas universidades, nas instituições de ensino superior? Ou seja, o facto de serem serviços financeiramente mais amigáveis do consumidor se faz com que seja uma linha de resposta que se segue quase à do SNS, que não chega a todos. Sim, eu acho que nós temos alguns pedidos, pessoas que nos vêm reencaminhadas dos centros de saúde, portanto, não é? Diretamente. E também pessoas, isto falando nas pessoas da comunidade, não é? Que vêm com a expectativa de que, de facto, o pagamento é mais baixo, não é? Portanto, um valor menor. Sim, o que é difícil é que nós sejamos uma resposta, não é? Porque nós temos muita dificuldade de dar resposta mesmo à comunidade académica. E, portanto,
acho que não podemos ser uma alternativa, embora possa existir essa expectativa, não é? Acho que, porque de facto, como a Sofia disse, nós também temos uma lista de espera e tentamos sempre, e muitas vezes, portanto, telefonamos, porque a partir do momento que a pessoa está na lista de espera, o que nós tentamos perceber é se a pessoa quer esperar, informamos sobre, olha, pode demorar 2 meses, quer esperar ou quer ser reencaminhada, e muitas vezes as pessoas preferem esperar, porque têm esta expectativa, ou porque vão ser melhor atendidos, ou porque vão ter um menor custo, ou porque, por várias razões, não é? E, portanto... Sim, e da minha experiência, nós também desenvolvemos algumas respostas para a própria lista de espera, alguns exercícios mais direcionados para a autoajuda guiada, alguns tutoriais, e o que nós verificamos é que há pouca adesão, ou seja, as pessoas até inicialmente dizem que querem participar, mas depois acabam, no fim, nós contactamos a pessoa a meio e no final, é um programa de 4 semanas, não fazem. Pois, é curioso porque realmente isto é mesmo partilhado, porque nós tivemos, o ano passado já tivemos esta iniciativa há 2 anos, ano passado voltamos a repetir para os alunos do primeiro ano, uma intervenção em grupo, mas aberta, e portanto eles podiam, no primeiro ano não precisavam de se inscrever, no segundo ano achamos que era melhor inscreverem-se para depois de algum modo haver aqui algum compromisso, e portanto era uma intervenção muito direcionada também para, muito breve e portanto muito direcionada depois também para a autoajuda, né? Dar-lhes ali algumas competências de autoajuda, portanto não era psicoterapia, era assim... E, na verdade, os programas acabaram por não funcionar, porque não aderem, sim. Portanto, o que é preciso talvez até compreender isto, não é? Porque realmente até os alunos do primeiro ano são alunos considerados de muito risco para o desenvolvimento de problemas de natureza emocional, não é? Mas, de facto, não aderem muito, não. E na sua opinião, porquê que isto acontece? Eu acho que pode haver várias razões, não é? Uma delas pode ser até o próprio estigma, não é? Da dificuldade de pedir ajuda por ainda algum estigma que possa existir relativamente à saúde mental ou aos problemas de saúde mental e ao pedir ajuda. Mas eu tenho uma estudante de mestrado que fez este ano uma tese em que precisamente a questão dela era tentar compreender porque é que as dificuldades em pedir ajuda em psicoterapia ou em intervenção especializada, portanto, ajuda psicológica. E ela ainda não tem os resultados todos assim muito presentes, mas ela encontrou que havia um grande desconhecimento de quais são as ajudas possíveis, por mais que nós divulguemos e apresentemos, por exemplo, nós apresentamos a linha SOS uma vez por mês, divulgamos, o próprio serviço da Associação de Psicologia também é divulgado, tem uma página, mas os alunos desconhecem, não é? Portanto, o desconhecimento é uma delas. Há questões de natureza da personalidade também, não é? A abertura ou as questões que são mais favoráveis a pedir ajuda e, portanto, do que outras. E eu acho que o estigma continua a ser, de qualquer modo, acho que a literacia sobre saúde mental ainda é baixa nestas comunidades, parece-me, quer sejam estudantes, quer sejam docentes, funcionários, e, portanto, eu acho que todos esses fatores podem prejudicar a procura de ajuda atempada, não é? Que permita prevenir o agravamento ou a emergência de... E a associação e o serviço têm feito também algo nesse campo da literacia junto dos estudantes, neste caso? Estamos a planear esse trabalho neste momento. Temos feito alguma coisa menos sistematizada, não é? Mas neste momento a Universidade de Minho, aliás, lançou um repto para estudar a saúde mental na Universidade de Minho. E, portanto, nós estamos neste momento a terminar um projeto, acho que não estou a criar aqui nenhuma confidência, para que vai ser submetido na sexta-feira para, vamos ver se for aprovado, faz parte desse projeto. Uma das linhas será depois de avaliar e fazer o diagnóstico da saúde mental e do bem-estar na Universidade de Minho,
depois implementar uma série de medidas, uma delas é promover a literacia. Muito bem, então que isso depois, oxalá, ajude a procura por respostas de quem necessitar. No caso da Sofia, creio que tem também algum trabalho nesse âmbito da literacia. Sim, durante a pandemia nós fizemos alguns webinars, coisas mais direcionadas para estratégias mais comportamentais, mais de como é que podemos gerir os conflitos quando estamos todos confinados em casa, como gerir a ansiedade com a gestão do estudo e das aulas online e dos próprios exames, porque, por exemplo, um dos grandes motivos de preocupação que os alunos traziam era o facto dos professores terem aumentado muito a dificuldade dos exames pelo receio de que pudesse haver cópias entre colegas e etc. E isso era uma fonte de muita ansiedade para os alunos que à partida já teriam ansiedade de desempenho, portanto nada de estranho aí. Mas notamos sempre a mesma dificuldade, que é esta adesão. Portanto, em parte pela parte da publicidade, parece que a informação não chega das iniciativas, até que achamos que são iniciativas que daquilo que nos trazem para a consulta tem a ver com as necessidades que eles trazem, mas depois não têm adesão, ou até há muitas inscrições para um webinar online ou para um grupo terapêutico, por exemplo, e muitas vezes começamos com 20 participantes e acabamos com 5. Pronto, acho que também poderá ter a ver aqui um bocadinho com a faixa etária, com a dificuldade que um processo terapêutico traz inevitavelmente, ou seja, às vezes nós queremos trabalhar coisas, mas não estamos necessariamente preparados para o fazer. Sim, acho que isso é um fator importante, né? Pedir ajuda não é fácil, mudar também não é? Sim. Tem razão. Sim, ok. E então agora uma pergunta um bocadinho controversa, que é, se neste tipo de serviços, na sua opinião, comportam uma resposta psicoterapêutica, seja individual ou em grupo, ou se por estes motivos da muita procura, da falta de recursos, seria mais eficaz algo mais direcionado para o modelo do counselling? Eu acho que uma não exclui a outra, acho que uma intervenção não exclui a outra. Eu acho que há pessoas que nos pedem ajuda que precisam de psicoterapia, não é? E, portanto, nós fazemos modelos, utilizamos uma psicoterapia breve, 16 a 20 sessões, fazemos quer cognitivo-comportamental, transdiagnóstica, são as linhas que nós seguimos no nosso serviço. Embora muitos de nós até tenham outra formação, mas é essa a linha que é seguida no nosso serviço da Associação de Psicologia. E, portanto, o que nós contratamos, digamos, com a pessoa é 16 a 20 sessões e depois reavaliamos, no fim, se é necessário finalizar, mesmo que se façam depois 3 a 4 sessões, passado algum tempo, para consolidar ganhos. No caso, às vezes, das perturbações de personalidade, prolongamos um pouco mais, mas fazemos essa negociação que eu acho que também ajuda a que a pessoa perceba que aquele processo tem um fim e, portanto, é necessário investimento, é necessário comprometer-se com o processo e, portanto, não vai ser a vida toda e vai estar prolongado. Pronto. E eu acho que este tipo de intervenção psicoterapêutica é necessária para algumas das problemáticas e dos pedidos que nos fazem, não é? Há outros em que, de facto, pode ser uma intervenção mais breve, o counselling, ou intervenções até mais breves, não é? Há alguns programas de poucas sessões, 3, 4 sessões, e eu julgo que depende de facto do pedido, mas acho que não são... eu percebo a sua questão, não é? Que é dar resposta à lista de espera, mas entre dar resposta à lista de espera e ter eficácia na nossa intervenção, eu acho que é bom ter eficácia, não é? Porque senão também podemos... Portanto, eu acho que pode haver algum tipo de intervenção mais breve, mais curta, que precisa de ser reavaliada e perceber se foi eficaz, e sendo eficaz, perceber quais são as problemáticas e os pedidos em que esta intervenção pode ser usada. Acho que precisa, assim, há alguns programas internacionais que
temos que ver se funcionam connosco e nas populações com que nós trabalhamos. É a minha opinião. Acho que a eficácia é importante, não é? Isso acontece quer para intervenções demasiado curtas que não permitem que, enfim, o modo seja eficaz e que depois, ao fazer follow-up, nós percebamos que os ganhos se mantêm, assim como para, eu acho que isto acontece muito também nesta população no ensino superior, em que questões de natureza financeira, pelo menos no nosso serviço, eles pagam alguma coisa. Há um outro serviço na universidade, que é o Serviço de Ação Social, em que eles também pagam, mas pagam em função das bolsas que têm, se forem alunos bolseiros, mas no nosso serviço eles pagam, não pagam o valor que se cobra, enfim, cá fora da universidade, mas pagam. E o que acontece é que nós notamos que alguns estudantes, ou mesmo pessoas da comunidade, às vezes preferem espaçar um pouco mais, não é? E esse espaçar eu acho que também é preciso ter cuidado, não é? Porque espaçar demasiado tempo também, vamos prolongar o processo, mas a eficácia não é a mesma. E, portanto, eu acho que nós precisamos também de educar as pessoas para, ok, este processo tem um custo, é verdade, mas o custo maior pode ser pagar um processo que depois não é eficaz, não é? Esse é que é um grande custo para todos, para quem o recebe, para quem... Por isso acho que esta dose custo e eficácia acho que é muito importante ponderar, não é? Portanto, a forma de dar uma resposta eficaz e às especificidades da população e às dificuldades diferenciadas é mesmo através de ter também respostas diferenciadas para Exatamente. Dar. Respostas diferenciadas e multissistémicas. Eu acho que na universidade a intervenção, a nossa intervenção nos contextos de ensino superior, eu acho que precisa de ser multinível, não é? Portanto, para as pessoas individuais, para os organismos, não é? Portanto, trabalhar com os diretores de curso, trabalhar com outras entidades que ajudam a promover bem-estar, prevenir problemas de saúde mental, trabalhar com as associações de estudantes, enfim, eu acho que há aqui outro tipo, portanto, é a diversidade de intervenções, quer seja individual ou em grupo, para quem vem ter connosco, mas eu julgo que nós também temos que ir ter com a universidade naquilo que ela representa enquanto sistema e de modo integrado. É a minha perspectiva. Portanto, a nível da psicologia, algo se calhar até de um modelo step care. Exatamente. E conseguem, é fácil esta adesão dos próprios professores, das pessoas que não sejam só o aluno que pede ajuda? É assim, eu acho que neste momento há uma preocupação e maior sensibilidade da parte dos docentes e se calhar não só da parte dos docentes, mesmo da parte dos funcionários não docentes, portanto, para a necessidade de saberem como lidar, por exemplo, com estudantes que estão em situações mais críticas. Eu acho que tenho uma experiência que poderei falar nela. Nós temos muitas vezes os professores de enviarem-nos os estudantes e a perguntarem o que é que eu posso fazer e, portanto, às vezes este poder fazer não tem que ser individual, não é? Pode ser criar comunidades de docentes, criar comunidades de funcionários que se interessem por ter aqui algum tipo de intervenção, nem que seja saber como recomendar quando isso for necessário. Eu pertencia a uma equipa de um projeto Erasmus, que foi coordenado pela Universidade de Minho e era um projeto com 4 universidades europeias, a Universidade de Minho, a Universidade de Santiago de Compostela, uma universidade italiana, Unitrente, e uma polaca. E o estudo chamava-se SOS Digital, o projeto SOS Digital, e esse projeto partiu da necessidade do Gabinete de Estudos Internacionais, desta necessidade de não saber como lidar com estudantes quando estes estudantes chegavam desorganizados ou emocionalmente instáveis. E, portanto, essa equipa foi criada, a universidade submeteu o projeto e depois eu entrei como psicóloga da APSI para apoiar, porque das outras universidades também havia psicólogos. E nós fizemos um estudo de caracterização, da identificação, como é que os funcionários e os docentes identificavam situações de crise psicológica nos estudantes
e o que é que, enfim, como é que habitualmente agiam na presença de um estudante em crise, e aquilo que nós concluímos foi que eles identificavam com bastante frequência o contacto com estudantes, ou em pânico, ou desorganizados, ou com comportamentos mais interpessoais mais desajustados, agressivos. Pronto, estou a dar aqui alguns exemplos do que nos relataram, mas depois uma completa sentido de incompetência relativamente a como lidar e saber como lidar com essas situações e como reencaminhá-las. Portanto, lá está aqui um foco importante em termos de literacia, não é? E de competências que podem ser muito, enfim, de primeira linha, por causa não digo de primeiros socorros psicológicos, mas de informação de o que é que eu faço e o que é que eu não devo fazer, e para quem é que reencaminho. Portanto, eu acho que isto é um bom exemplo de como a nossa ação é de facto multissistémica no contexto das instituições de ensino superior, não é? Não sei se respondi, Sofia, à sua questão. Sim. Já não temos tempo para muito mais questões, era o que temíamos. Para rematarmos conversa, eu ia questionar a Eugénia o que deixaria, o que gostaria de deixar como legado às gerações que se seguem no trabalho nesta área de intervenção. No trabalho de intervenção no ensino superior. Exatamente. Não é fácil essa questão. Que competências é que acha que são fundamentais para psicólogos que queiram trabalhar nesta área? Eu acho que a abertura para trabalhar com diferentes interlocutores de diferentes áreas científicas, eu acho que isso é importante, porque a competência da proatividade, portanto, de não ficar fechado num gabinete à espera que alguém venha fazer um pedido. Acho que é importante que se perceba a instituição, se conheça a instituição e as dinâmicas dessa instituição, e seja proativo no sentido de ajudar a perceber em que é que nós podemos ser úteis e de quem é que nós precisamos para que a nossa ação seja eficaz. Portanto, eu acho que é uma questão de relação e de interação. Acho que a flexibilidade e a abertura e a capacidade de comunicar e interagir e trabalhar em equipa, acho que são coisas importantes, competências importantes. Muito bem, obrigada por esta partilha e por todas as partilhas ao longo desta conversa. Ia passar agora a pedir para que partilhassem neste segmento que nós temos, que se chama O Objeto da Psicologia, que objeto elegeram e têm para partilhar connosco que simbolize, de certa forma, a vossa carreira em psicologia e, mais concretamente, depois nesta área. Perguntava, se calhar, aqui primeiro à Sofia, se podia fazer a sua partilha. Sim, eu trouxe uma lanterna que tem a ver com uma metáfora que eu ouvi sobre o processo terapêutico, psicoterapêutico, que é, nós passamos... o nosso processo psicoterapêutico, acho que também um bocadinho a nossa vida e a nossa carreira em psicologia, a apontar a lanterna para aquilo que nós queremos ver, ou para aquilo que sentimos que naquele momento estamos preparados para ver. E eu acho que a psicoterapia e a carreira em psicologia às vezes é como se nos acendessem a luz, e nós vemos-nos ali confrontados com uma série de desafios, com coisas que não estávamos à espera. E acho que isso é o que torna a carreira tão desafiante, mas ao mesmo tempo que tem a ver com o que a Eugénia estava a dizer. Temos de ser proativos e puxa muito pela nossa criatividade. E para mim é isso que eu gosto na psicologia. Ok, ótima partilha. E acho que é algo que, ouvindo a partilha da Sofia, conseguimos todos entender bem a ideia e relacionar-nos com ela. E Eugénia, o que é que trouxe para partilhar connosco? Assim, eu posso dizer que foi muito difícil escolher. Pensei primeiro num objeto que depois achei que não. Primeiro pensei numa pulseira, mas depois desisti por causa do pulso. Mas depois acabei por decidir pelo caleidoscópico.
E porquê é que eu decidi? Eu acho que em vários momentos da minha vida eu senti que isto podia ser uma metáfora. Eu não sei explicar os fenómenos ou os mecanismos físicos do caleidoscópio. Eu sei que é um jogo de espelhos e em que tem que entrar a luz. E estava a ouvir a Sofia e estava a dizer que nós realmente estamos em sintonia. Porque, na verdade, o efeito que nós conseguimos com o caleidoscópio, que é um conjunto de imagens que podem sempre ser diferentes e que nos podem projetar para mais perto ou para mais longe, mas essa diferenciação que nós consegue-se se a luz entrar e permitir que os espelhos façam a decomposição dessa luz. E isto também acontece se nós criarmos movimento, porque se não criarmos movimento, a imagem é sempre a mesma. E, portanto, eu acho que esta ideia, por um lado, da refração da luz e, portanto, perceber que as nossas realidades podem ser diversas e diversificadas e muito complexas, e que essa complexidade, de alguma maneira, nos exige movimento e, portanto, nós precisamos de movimento para conseguirmos interagir com a realidade de uma maneira complexa e perceber a riqueza que essa realidade tem. Eu acho que isto caracteriza, do meu ponto de vista, a psicoterapia. A caleidoscópio quer dizer, do ponto de vista da raiz da palavra, observar uma imagem bonita. E, portanto, eu acho que isso também é uma metáfora para a psicoterapia, porque mesmo quando a pessoa vem fragilizada, eu acho que a capacidade que nós podemos ter de diminuir aquela desmoralização e permitir que a pessoa veja a vida de uma maneira diferente, ou a si próprio de uma maneira diferente, eu acho que é muito enriquecedor, e isto neste contexto ou noutro contexto qualquer da nossa prática. É uma frase muito poderosa também. E eu queria oferecer o caleidoscópio à Sofia. Obrigada. Este é para si. Muito obrigada. Muito bom. Então, com a luz que a Sofia traz e com o caleidoscópio, agora tem aqui uma lente para olhar para o seu trabalho em psicologia de forma diferente. Obrigada a ambas pela partilha e pela oferta também que a Eugénia fez à Sofia. E agradeço a ambas a conversa, esta partilha que fizeram com todos nós. Obrigada, Eugénia, obrigada, Sofia. Foi um prazer estar a conversa convosco. E esperamos que também tenham gostado, que se foi esse o caso, partilhem este episódio, que possam partilhar também sugestões que tenham connosco através do e-mail podcast@ordendospsicólogos.pt e que acompanhem os projetos Psicarreiras OPP através do site ou LinkedIn. E até à próxima!